Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao PEC da ABENS, o PEC, que é o nosso programa de educação continuada, que acontece toda terceira quarta-feira do mês. E nesses eventos nós trazemos aulas de um cronograma de temas do Comitê da European Society for Sexual Medicine. Então, justamente no sentido de manter os nossos associados bem informados e realmente trazer uma educação continuada na formação dessa parte da medicina sexual. E na noite de hoje, nós iremos abordar os temas das lesões dermatológicas genitais masculinas e também abordar o tema das ISTs. E para moderar o evento de hoje e também apresentar nossos convidados, eu gostaria de passar a palavra para o vice-coordenador do Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas, que é o nosso colega urologista lá de São Paulo, Dr. Marcelo Cabrini. Marcelo, a palavra é toda sua. Olá, pessoal. Boa noite, Gustavo. Obrigado aí pelas palavras. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está dando início aqui, como o Gustavo falou, a mais um evento do nosso PEC, né, nosso Programa de Educação Continuada da ABENS, e coube a nós, o Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas, conduzirmos o tema. Eu sou o Marcelo, como o Gustavo falou, eu sou vice-coordenador do Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas e membro da ABENS. E hoje eu vou moderar esse evento que conta, como o Gustavo já disse, com um tema que é, além de extremamente atual, sempre, né? Ele é um tema bastante frequente do dia a dia do consultório urológico. E que deixa nós, urologistas, muitas vezes cheio de dúvidas em relação a diagnóstico, em relação à conduta, que é o tema de dermatologia da genitália externa masculina e as ISTs e a sua repercussão na saúde sexual. Então, para esse evento de hoje, além da gente contar com 3 grandes especialistas que vão nos brindar aí com aulas e com discussões sobre o tema, a gente vai contar com a presença de uma das convidadas, que é uma convidada bastante especial, que é a doutora Larissa Bowman. A Larissa, ela é dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Saúde Dermatológica, coordenadora do programa de pós-graduação em dermatologia do Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa, da Unidade de Curitiba, e preceptora dos ambulatórios de dermatologia e tricologia do Hospital do Rócio. E, além de tudo, a Larissa é nossa primeira dama da ABENS, esposa do Gustavo, e a gente vai seguir depois da Larissa, que vai nos elucidar das dúvidas dermatológicas, com uma aula também ministrada pelo Dr. Eduardo Saraiva Pimentel. O Eduardo é urologista, membro do Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas da ABENS, membro da disciplina de reprodução da Escola Superior de Urologia da SBU e chefe de serviço de urologia do Hospital de Base de Brasília. E após as 2 aulas, a gente vai abrir para discussões, e para essa discussão, além dos 2 primeiros convidados, a gente vai contar também com a presença do Dr. Matheus Brandão Vasco. O Matheus é um amigo, urologista, doutor pelo programa de pós-graduação em urologia da disciplina de urologia da Escola Paulista de Medicina e coordenador do ambulatório de andrologia da disciplina de urologia da mesma instituição. Agradeço aos 3 já de antemão a terem aceitado participar. E antes de passar a palavra para a doutora Larissa e para seguirmos com a nossa primeira aula, eu só gostaria de deixar o nosso chat em aberto. Para quem tiver perguntas, por favor, mande essas perguntas, que no final das aulas a gente vai poder abrir para discussão com nossos convidados. Agora sim, doutora Larissa, a aula é sua. Obrigada. Vou compartilhar aqui minha tela, então. Então, vamos lá. Agradeço, primeiramente, né, o convite para eu poder trazer aqui um pouco da dermatologia para vocês. A gente sabe da dificuldade, né, de lidar com esse tipo de lesão de pele, e é justamente a importância, né, desse tema ser mais divulgado, inclusive, né, para que a gente tenha uma abertura maior aí de temas, né, e de lesões dermatológicas que saiam um pouco aí do comum e que a gente pode, às vezes, acabar correndo alguns riscos aí de erro na hora do diagnóstico.
Meu papel hoje é principalmente trazer uma variedade aí de lesões dermatológicas, o foco é a apresentação dessas lesões, o que a gente pode fazer de nuances aí da história clínica, da apresentação clínica, para que facilite aí a possibilidade dos diagnósticos para vocês. Então, primeiramente, né, assim como foi falado, a lesão dermatológica é muito comum, tanto no consultório do urologista como do dermatologista, são queixas muito frequentes e muitas vezes são causas de desconforto físico e emocional que serão, né, causa, inclusive, de uma possível disfunção sexual. Então, é muito importante que a gente reconheça, principalmente os quadros crônicos, e tenha aí uma atuação melhor nessa área para que a gente consiga controlar essas patologias dermatológicas. É muito comum que o paciente faça a correlação sempre com o fator causal aí por ISTs, né? Mas a gente tem hoje uma gama aí de lesões que não têm relação com a transmissão sexual, e é por isso, então, né, que a gente tem aqui hoje uma abrangência maior aí de outros fatores etiológicos que eu vou apresentar para vocês. Então, primeiramente, até para introduzir o tema, né? Será que a pele da região genital ela é igual à pele do restante do corpo? Ela tem alguma diferença? De modo geral, a funcionalidade, a fisiologia, ela é muito parecida. Mas a gente tem, sim, algumas características específicas da região genital masculina e feminina também, que vão trazer alguns tipos de lesões mais específicas dessa topografia. Então, primeiramente, a questão da espessura. A espessura da pele da região genital, ela é mais fina. Então, só por esse motivo, a gente já tem uma sensibilidade maior, a gente já tem um fator ali que pode ser uma pele que irrita com mais facilidade, que traz eczemas com mais facilidade. Então, isso já abre ali um leque grande de possibilidades aí de lesões dermatológicas. Também é uma região onde a gente tem menor número de folículos pilosos e, por consequente, menor número de glândulas sebáceas. Logo, é uma região que não costuma ter uma hidratação natural, né? Muito frequente, muito pelo contrário. Em algumas ocasiões, chega a ser até um pouco mais ressecada. E a parte que faz a presença de lipídios e proteínas que fazem essa barreira de proteção são as glândulas sudoríparas apócrinas, que vão drenar direto lá para a epiderme e vão ser responsáveis por uma camada de proteção e às vezes até por odor da região genital. E além disso, né, e que vai de encontro inclusive com a área de vocês, é uma área de maior sensibilidade, justamente pela presença de terminações nervosas, tanto livres pela epiderme, como através de complexos neuronais, que fazem com que a região seja de maior sensibilidade, tanto tátil quanto térmica e dolorosa, e que em trabalho, né, inclusive com a circulação local, estão relacionadas, inclusive, com o estímulo de resposta sexual. Bom, para ficar acadêmico, ficar fácil, né, a nossa aula, eu dividi ela em 4 etapas. As variantes normais da pele genital, então alterações dermatológicas que são normais, às vezes fisiológicas, que não trazem nenhum impacto para o paciente. As doenças infecciosas, e na minha parte aqui eu vou focar na parte não IST, até porque na sequência vem uma parte só sobre ISTs. Das doenças inflamatórias, que eu acredito seja a parte mais difícil aí de lesão dermatológica, e no final vou só dar uma pinceladinha sobre doenças neoplásicas também da região genital. Então, primeiramente, as variações normais da pele genital, o que a gente pode encontrar? Então, talvez já tenham atendido pacientes que vêm com essas pápulas eritematosas, violáceas, na região principalmente de bolsa escrotal. O paciente vem preocupado, né? Ele acha que é alguma alteração vascular, que possa trazer algum tipo de problema para ele, e nada mais são ali do que pequenos vasos dilatados nessa região, que a gente vai chamar então de angioqueratomas. Os angioqueratomas, eles podem ser isolados, ser uma lesão única, isolada, pode ser ali um pouco mais esparso e às vezes até formando uma placa de várias lesões aí confluentes e que às vezes podem até simular outros quadros dermatológicos. É muito comum na pele que tem já uma característica mais envelhecida, né? Então, uma pele que tenha mais dano local, mais desidratação e às vezes até um espessamento local. O diagnóstico é eminentemente clínico, a não ser em quadros exuberantes, ali, por exemplo, da terceira foto, a gente pode pensar, às vezes, numa neoplasia, de repente, lá um sarcoma de Kaposi, que tem esse tom violáceo, é uma lesão vascular também, e, de repente, pensar ali numa biópsia. Mas aqui, uma lesão de angioqueratoma mesmo, né, o diagnóstico é clínico e o paciente está buscando, às vezes, o tratamento de cunho estético, né, uma melhora da aparência estética da região, e a gente pode lançar mão aí de eletrocoagulação, lasers vasculares, o mesmo laser lá que o vascular utiliza para vasos, né, ou até mesmo uma excisão cirúrgica se for uma lesão pequena e localizada. Outro achado normal, uma variante normal da pele do genital é essa presença de pápulas amareladas, normalmente no corpo do pênis, são em grande número, normalmente de toda a região, e que pode, né, também gerar uma queixa lá no consultório.
Então, essas lesões a gente chama de glândulas de Fox-Fordyce-Tyson, e nada mais são do que glândulas sebáceas ectópicas, sem muita função. Elas não têm um orifício de drenagem, elas não fazem com que a região tenha uma secreção sebácea maior, ela só faz ali como se fosse uma pequena pápula, né, presente, é normalmente assintomático, o paciente não tem desconfortos em relação a isso, pode ser em maior número, e aí o paciente vai acabar se queixando, até pela aparência estética, ou às vezes a gente pode pensar em diagnósticos diferenciais, de repente confundir ali com condiloma, com outras patologias, mas na maioria das vezes são pápulas mais espaçadas, sem lesões sem serem exuberantes, grandes, e o diagnóstico aqui também é eminentemente clínico, né, tratamento de cunho estético, e uma das possibilidades de a gente utilizar ali tratamentos para isso são os lasers ablativos, que a gente utiliza tanto na dermatologia para outras lesões também, entre eles o CO2 fracionado e o érbium, onde a gente consegue ali pontualmente, né, fazer uma coagulação bem pontual dessas lesões. E outra variação aí, talvez que já tenham encontrado também no consultório, né, uma queixa comum aí de alguns pacientes, é a presença dessas pápulas peroladas ou perláceas, né, varia um pouquinho aí a nomenclatura de regiões para regiões, principalmente na glande. Ela é bem circunscrita, tem esse aspecto ali como se fosse algumas projeções papilares para além da epiderme, e que às vezes pode até confundir com um condiloma, né, mas a gente vê essa distribuição bem certinha, bem circunscrita, que fala a favor aí de não ser algo contagioso, né, e ser algo, às vezes, de uma variante normal. Então, esse tipo de lesão a gente vai chamar justamente de pápulas peroladas da região, onde a gente tem ali a topografia, são angiofibromas. Na literatura, vocês podem até encontrar a descrição dessas pápulas como pápulas ou grânulos de Tyson. A gente não gosta de utilizar muito aqui esse nome, grânulos de Tyson, porque o grânulo de Tyson está relacionado com glândula sebácea mesmo. E aqui, na histologia desse tipo de lesão, a gente não tem glândula sebácea, ela é só uma hipertrofia. Então, por isso que o nome, a nomenclatura mais adequada para isso é pápulas peroladas do pênis mesmo, tá? Diagnóstico clínico, também tratamento de cunho estético, pode ser mais ablativo, uma eletrocoagulação, uma crio, né? Que faça ali, de repente, uma melhora da textura da pele, né? E que tire o desconforto estético aí para o paciente. Então, passado as lesões aí, as variantes normais da dermatologia, da região genital, a gente vai passar agora para doenças infecciosas, porém não relacionadas com IST, e que são queixas comuns, eu acredito, tanto no consultório dermatológico quanto urológico. Primeira delas é aquele paciente que chega, né, relatando uma área avermelhada, uma placa eritematosa, a região da pele ali já tem, às vezes, uma certa descamação, ela é bem delimitada, circunscrita, muitas vezes pegando a raiz da coxa, indo até a região de bolsa escrotal, corpo do pênis também, e o paciente se queixando ali bastante de prurido no local. Muitas vezes ele já vem até automedicado, já vem utilizando aí várias pomadas e acaba mimetizando esses quadros, mas todos têm um comportamento meio parecido. E aqui entram, então, as micoses superficiais. Dentro das micoses superficiais, a gente pode dividir em dois tipos: as causadas por dermatófitos, as dermatofitoses, e as causadas pela cândida. A apresentação clínica delas é um pouquinho diferente, e até o tratamento, inclusive, envolve a escolha de um antifúngico diferente. Então, por exemplo, aqui, duas lesões clínicas causadas por fungos. A foto da esquerda, percebam que a gente tem uma lesão de base mais eritematosa. Se a gente olha a região, parece até que tem uma exudação, né, como se tivesse crostas na região, porque a cândida costuma fazer uma lesão mais úmida. Parece que houve umidade ali, como se houvesse ali uma úlcera no local. Então, muitas vezes a base da lesão tem aspecto mais eritematoso e o paciente tem a queixa de ardência, de queimação, também de prurido, mas predomina a queixa de ardência. E na foto da direita, a gente já tem aquela placa mais descamativa, ela já não é tão úmida, ela é mais seca, às vezes já está até meio liquenificada, que é o termo que a gente utiliza para quando ela está mais espessada. E também crônica, aqui o prurido é bem importante, e o paciente aí demandando, então, a intervenção nossa. Então, a foto da esquerda, ela fala mais a favor do acometimento por cândida, da direita por dermatófitos. E nisso, então, a gente tem a indicação do tratamento. Normalmente, nessa topografia, a gente prefere tratamento sistêmico, tá? Uma, porque muitas das pomadas têm associação com corticoide, e corticoide em área de local por fungo não é uma boa ideia, a gente acaba colonizando, selecionando fungos, a gente acaba
iatrogenizando às vezes esses pacientes, então a gente tem uma tendência a optar por tratamentos sistêmicos. No caso da Cândida, um que vai super bem, fluconazol, ele tem uma ação boa, um espectro bom para Cândida, e no caso dos dermatófitos, dessas tíneas que são mais secas, né, que não são tão úmidas, a escolha da terbinafina ou do itraconazol. Por quê? Porque o fluconazol, sobre o dermatófitos, ele tem um poder ali um pouquinho mais fungistático, então a gente acaba não controlando a longo prazo esse quadro e o paciente acaba recidivando um pouquinho mais. Outro quadro aí muito comum, paciente que chega, né, com essa região da glande, parece que tem até umas pequenas úlceras, levando ali uma desepitelização bem superficial, fina da pele da glande, como se houvessem vesículas na região, né, ou pequenas pústulas. O paciente está se queixando de ardência, de prurido, de desconforto, tanto na região ali da glande, também como do prepúcio. E esse quadro aí, muito comum, a gente vai chamar então de balanite, e o mais comum é ser causado pela cândida, né, por fungo. Então vejam que, inclusive, a parte eritematosa aqui se repete, assim como a gente tinha lá a tínia na região inguinal e de bolsa escrotal, também tem esse aspecto mais úmido e eritematoso, que é uma característica dos acometimentos pela cândida, tá? Então aqui existe uma relação bem importante com hábitos de higiene. Então são pacientes que às vezes têm uma dificuldade um pouquinho maior, né, de fazer às vezes a limpeza da região, em especial nos homens não circuncisados. Então, existe um estímulo muito grande para que esses pacientes melhorem a questão da higiene local e, às vezes, né, tem até a indicação de fazer realmente a circuncisão nos quadros que são recorrentes. Aqui, sim, a gente costuma utilizar tratamento tópico e a preferência vai ser, então, por antifúngicos, né, e não que, de preferência que não contenham corticoide, e para cândida, em geral, nistatina tem uma boa ação, miconazol, cetoconazol, todos os azóis que a gente conhece, eles costumam ter boa ação nesse local, né? O único, porém, realmente que costuma ser recidivante, às vezes por hábitos do próprio paciente. Tem literatura que defende, inclusive, que não é nem para passar antifúngico, é só para fazer com que o paciente melhore a questão da higienização, né? Ou pense ali na questão da circuncisão, né? Mas, de modo geral, convém sim a terapia tópica associada aqui para o controle da patologia. Outro tipo de doença infecciosa, caracterizada por esse tipo de pápulas normocrômicas, assintomáticas, às vezes ela tem uma umbilicaçãozinha central e que ela fica em cima do muro aí, em relação a IST, inclusive quando a gente fala em adultos, principalmente, né, que é a lesão por molusco contagioso. Então, o molusco contagioso, ele é uma lesão viral, então ele é bem característico fazer essa lesão em pápula, ela parece ter conteúdo, né, mas ela não tem conteúdo nenhum, ela é durinha mesmo, né. O subtipo do vírus ali do molusco é um poxvírus, adquirido por contato direto, por isso que sempre fica a questão, né, do contágio sexual, se foi uma doença aí de transmissão sexual. Nos adultos, a gente vê uma maior prevalência em região genital, abdômen inferior, face interna de coxas, porém é uma doença muito comum da infância e pode ser, na verdade, em qualquer local da pele, né? A gente não tem uma predileção em especial ali na criança. E existe também a associação com imunossupressão. Tanto que, se a gente tem um paciente adulto com múltiplas lesões na região genital de molusco contagioso, convém a gente fazer ali um screening para imunossupressão, pensar numa pesquisa aí para ISTs, em especial a busca por um HIV, né? Na prática, é muito comum a gente não achar nada, tá? Então, não ter o molusco contagioso na região genital do adulto não é sinônimo de imunossupressão, mas nos pacientes que têm quadros exuberantes, com muitas lesões, convém a gente fazer, sim, esse tipo de triagem, e vez ou outra a gente acaba se deparando aí com o diagnóstico associado aí de HIV. Tratamento, curetagem, é uma lesão bem epidérmica, fácil de destacar, uma curetinha dermatológica, a gente consegue destacar ela até com anestésico tópico, não precisa de muita intervenção. Mas vai do que a gente tem disponível no consultório, né? Eletrocoagulação, crioterapia, ácido tricloracético, são todos métodos possíveis aí para a gente fazer a remoção da lesão. Agora vamos passar para as doenças inflamatórias, que eu acho que são as mais difíceis. São as doenças que, inclusive, têm maior impacto na autoestima dos pacientes, porque são doenças crônicas e que acabam tendo um impacto aí maior para eles, inclusive, né, levando à disfunção sexual. Primeira delas é essa lesão eritematosa, tem esse aspecto brilhante, bem delimitado, ela faz como se fosse uma lesãozinha em livro, ela pega parte da glande e parte da pele do prepúcio, e tem esse aspecto sem ulceração, né? Ela tem a pele bem brilhante, porém sem a presença de ulceração ou de descamação. Então, essa lesão a gente vai chamar de balanite de Zoom ou balanite plasmocitária de Zoom. Então, costuma ser uma placa única, então não pega toda a região da glande, como na maioria das vezes a balanite por cândida acaba afetando, né, toda a região. Bem delimitada, tem esse brilho característico ali da lesão.
pegando, então, essa região de glande e de prepúcio. Então, ela é muito mais comum, a literatura mostra que ela é muito mais comum realmente em homens não circuncisados, é uma doença inflamatória crônica, e justamente por ser mais comum em homens não circuncisados, costuma, né, ter a recomendação, então, de circuncisão como associado no tratamento para conseguir ter uma resposta clínica. Apesar daquele aspecto exuberante, eritematoso, é uma lesão muitas vezes assintomática, o paciente não tem muito prurido, ele está mais preocupado com a questão, né, de ter pego alguma doença contagiosa e está preocupado com o aspecto clínico da lesão. Em termos de tratamento, então, uma delas é a questão de a gente indicar a circuncisão para controle das recidivas e associar, então, o anti-inflamatório. Estamos diante de doenças inflamatórias, para nós, o anti-inflamatório dermatológico e mais importante utilizado são os corticoides, né? E vocês vão ver que muitas vezes a gente opta por corticoide de alta potência, como o clobetasol, né? Temos que ter o cuidado que um clobetasol, corticoide de alta potência, pode ter questão aí de atrofia da pele, então a gente não pode abusar no número de dias, a gente tem que restringir um pouco o tempo de uso, e em alguns casos fazer a troca para um poupador do corticoide, que seriam os inibidores de calcineurina, como o tacrolimus, pimecrolimus. Na literatura a gente vê pacientes que respondem bem a esse tipo de produto também, e aí a gente evita, né, o efeito colateral aí da atrofia gerada pelo corticoide. Aqui, duas lesões do mesmo tipo de quadro dermatológico, porém em fases diferentes. Então, observem aqui na foto da esquerda, a gente tem um paciente com lesões vesiculares, de base eritematosa, pegando uma parte ampla ali da região de bolsa escrotal, vesícula nessa região, a gente lembra muito aí da IST, do herpes, né, dessa região, mas o paciente está se queixando aí de mais dias de evolução, tem um prurido, tem uma queimação, e o paciente da direita, que tem essa região de pele de bolsa escrotal mais espessa, liquinificada, talvez um dia ele já passou por essa fase da vesiculação. Os dois quadros são quadros de eczema, né, o eczema independente da causa, inclusive, mas são fases de evolução do eczema agudo, a lesão aguda que acabou de aparecer, né, como se fosse uma queimadura local, e a cronificada, quando a pele fica com esse aspecto espessado. Então, os eczemas a gente vai dividir entre agudo e crônico pela forma clínica, né? E eles podem ter várias causas. Então, por exemplo, um eczema de contato, né? O eczema de contato ele pode ser irritativo ou alérgico. Irritativo, um exemplo, o paciente que às vezes usa hábitos excessivos de higiene no local, ou utiliza algum produto, perfume, algum químico que possa irritar a pele mais sensibilizada, e ele vai fazer uma dermatite por um irritante, né? Um produto que não era adequado para aplicação nesse local. Ou então alérgico, existe a questão, por exemplo, de um paciente alérgico ao látex, ele pode ter alergia ao preservativo, por exemplo, e vai fazer um quadro agudo no momento que ele se expuser ao alergênico em específico. Porém, temos também quadros que são por eczema seborreico, relacionado aí às vezes a condições de má higiene, ou também associado à colonização por fungo, levando ao eczema aí de repetição, muito associado com o seborreico, e eczema tópico são os pacientes que já têm uma atopia de base, né, vem da dermatite atópica lá de outras partes do corpo também, né, associado também com a rinite, com a asma, com a bronquite, é o paciente que tem atopia no combo completo, né, e que tem uma barreira a menos de proteção, ele sofre aí com irritações sucessivas de pele sensível. Tratamento, retirada desses fatores desencadeantes, restaurar essa barreira cutânea, muitas vezes melhorando a hidratação cutânea, realmente passando hidratante nesse local, né, para repor essa barreira perdida. Controle da inflamação desse eritema, a gente vai utilizar o corticoide tópico, e o controle do prurido muitas vezes vai vir da parte sistêmica, seja um antistamínico na fase aguda, né, ou então até outras medicações, que eu já vou passar mais para frente, quando a pele ganha esse aspecto de liquenificação, espessado. Inclusive, quando ele está nessa parte de liquenificação, a gente já tem uma outra patologia, que é o líquen simples crônico. É o paciente que tem um prurido crônico da região, tem um hábito da autoescoriação, e isso virou um ciclo vicioso, né, de prurido e escoriação. Então, a gente vai acabar tendo necessidade de controlar o eczema com o corticoide, porém, nesse paciente é fundamental a terapia sistêmica. A gente não consegue tirar ele desse ciclo só com corticoide tópico. E o que a gente utiliza de uso sistêmico? Pode ser um antistamínico sedativo mesmo, para que ele tenha um controle à noite, por exemplo, ele evite coçar, ele evite autoescoriar a região. Porém, na prática, a gente vê que eles têm um benefício maior ainda do uso de alguns antidepressivos tricíclicos que têm efeito antiprurido. Dois deles principais que a gente utiliza muito na dermatologia é a doxepina e a mirtazapina. Então, são medicações que têm um efeito, na verdade, via sistema nervoso, né? E que têm um efeito antipruriginoso e muitas vezes até controlando já a ansiedade desse paciente que acaba sendo descontada nesse hábito da autoescoriação.
Aqui, né, um quadro já inflamatório um pouquinho diferente, a parte bem eritematosa, descamando, algumas escamas brancas bem aderentes. Se o paciente chega só com um quadro assim, ele pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser fungo, pode ser dermatite de contato. E nesses casos, é a hora que convém a gente perguntar para ele se ele tem lesões em outros locais, quando a gente vê esse eritema importante e a escama branca. Será que ele não pode ter uma lesãozinha de cotovelo, de couro cabeludo, e que possa a gente pensar, né, num quadro de psoríase? Mais da metade dos pacientes que têm lesão genital de psoríase também tem quadros em outras topografias, e que às vezes para ele não foi algo tão óbvio de relatar para nós na consulta, e a gente vai acabar tendo que perguntar, né? Mas existem quadros de psoríase que são só genitais. Observem que a escama da psoríase ela é bem aderente, branca. A descamação a gente fala justamente isso, em placa eritematosa, com escama branca bem aderente, né? E que às vezes no rompimento dessa escama ela acaba sangrando e dando alguns sinais clínicos da psoríase. Então é uma doença inflamatória crônica, imunomediada. Normalmente aqui requer a biópsia para a gente investigar, fazer diagnósticos diferenciais. E quando ela acomete a região de área genital, a gente vai considerar como psoríase de áreas especiais. Por quê? Porque se a gente for ver, comparando a superfície corporal como inteiro, é uma área pequena. Para o paciente que tem só uma área pequena, a gente tem uma tendência a pensar, não, ele tem um quadro leve, é só a área genital. Mas esse é justamente a área genital que para ele tem um maior impacto na qualidade de vida. Esses pacientes costumam ter o índice, né, de LQI, que é o índice que a gente mede gravidade da psoríase, alto, normalmente maior que 10. E um índice maior que 10 demanda tratamento sistêmico para psoríase e não só tópico, tá? Então é bem importante a gente avaliar aqui a qualidade de vida desses pacientes, porque a terapia só tópica não vai ser eficaz e a gente vai entrar em terapias sistêmicas como metotrexate, ciclosporina, e hoje a gente utiliza muito mais aí os imunobiológicos, são terapias-alvo que vão direto lá na interleucina envolvida no processo, na perpetuação da inflamação crônica da psoríase. Outro quadro clínico, paciente que vem com essas pápulas mais violáceas, localizadas, a gente palpa, ela tem uma discreta infiltração, mas não forma ulceração, e às vezes ela tem o capricho de fazer essa lesão mais anular, mais circinada, a gente pode até pensar às vezes numa tínia, né, pelo aspecto ali bem delimitado. Aqui, quadro de líquen plano. O líquen plano nada tem a ver lá com o líquen simples crônico. O líquen simples crônico, eu falei antes, era só por questão de coceira, só, tá? Aqui nós temos o líquen plano, que é uma lesão mais de base imunomediada realmente. Então, essas placas, pápulas achatadas, colorações mais eritematovióláceas, às vezes elas formam algumas estrias esbranquiçadas sobre a lesão, porém não tem grande descamação, né? Não tem a escama branca da psoríase. O líquen plano também é imunomediado, existem até algumas questões genéticas envolvidas, a descrição de alguns HLAs envolvendo aí a etiologia do líquen plano, e aqui muitas vezes a gente demanda a biópsia para fechamento do diagnóstico, tá? Lembrar que o líquen plano, assim como a próxima lesão que a gente vai falar, podem estar associados ao desenvolvimento do carcinoma espinocelular nessa região, então a biópsia é até interessante para a gente fazer esses diagnósticos diferenciais. Tratamento com corticoides, imunomoduladores, assim como a gente fez lá nos quadros inflamatórios agudos, e a imunossupressão sistêmica para o tratamento mais avançado. Outro tipo de líquen, que não é o líquen plano, justamente essas lesões causadas por um aspecto esbranquiçado, gerando um aspecto de atrofia, às vezes até alterando função, às vezes até alterando função, inclusive, da região da uretra, levando à estenose, chamado líquen esclerose atrófico ou balanite xerótica obliterante, é o nome mais antigo que a gente utiliza, ou também simplesmente líquen escleroso. Então, a diferença do líquen plano para o escleroso é que aqui a gente tem atrofia, a gente não tem relevo na pele, a gente tem uma diminuição, um afinamento, também causado aí por fenômenos imunológicos, também já tem HLA envolvida no estudo aí genético desses pacientes, e vai gerando atrofia, formação de sinéquias, prurido crônico nessa região, também possivelmente podendo formar aí futuramente carcinoma espinocelular. Tratamentos tópicos, a gente vai utilizar corticoide de alta potência e acabar indicando aí até mesmo cirurgias corretivas, quando a gente tem aí alteração de função, né, quando tem formação de sinéquias, ou quando a pele, né, do prepúcio acaba gerando uma sinéquia com a glande e acaba tendo aí a indicação também da circuncisão. E por fim, só apenas citar neoplasias que vocês podem encontrar na região genital masculina. Então, duas aqui neoplasias benignas. Os nevos, né, podem ser comuns. Os nevos, inclusive, existe esse primeiro chamado nevo congênito dividido. Na literatura internacional, eles chamam de kissing nevos.
em que é uma malformação congênita, lá embriológica, né? Como se a pele fosse dividida ao meio e formou um nevo na glândula e outro no corpo do pênis. Lesão benigna, não tem impacto nenhum em relação ao melanoma, não costuma ter transformação maligna, e a gente orienta o paciente a acompanhar uma vez por ano com dermatoscopia, para a gente avaliar se tem alguma indicação de retirada, mas normalmente não precisa ser feito nada. E no lado direito, lesões aí císticas amareladas, né? Parece cisto sebáceo, mas que na verdade são cistos por depósito de cálcio, chamado calcinose escrotal idiopática, ou popularmente utilizado o nome de lúpia. Pacientes que têm ali um depósito de cálcio idiopático, ele não tem distúrbio metabólico por cálcio, não tem doenças que geram distúrbio metabólico por cálcio e que acabam formando de forma recorrente esses cistos, e realmente por questão estética eles vão acabar procurando muitas vezes o urologista para fazer a retirada dessas lesões. Também benigno, sem impacto clínico. Neoplasias que podem ter um envolvimento in situ, né? A primeira aqui da esquerda, a papulose boenoide, associada ao HPV, né? Sob tipo 6 e 11, e da direita, a eritroplasia de Queirá. Ambas as lesões são lesões consideradas in situ, né, ou pré-neoplásicas. Não demandam aumento de margem, grandes intervenções cirúrgicas, pode ser feita inclusive cauterização. Porém, elas têm, né, essa possível transformação aí, invasão, depois para um carcinoma espinocelular. E por fim, né, quando a gente tem aí lesões exuberantes, vegetantes, já alterando a conformação anatômica natural, sempre a gente vai ter que descartar a possibilidade de um carcinoma epidermoide, né, e quando há lesões pigmentadas, o melanoma também pode ocorrer na região genital. Lembrar que o melanoma ele tem um componente também genético e não relacionado necessariamente à fotoexposição, já que é uma região que a gente não tem tanta fotoexposição assim, e lembrar que então lesões pigmentadas também podem ocorrer nessa região. Então é isso do meu apanhado aí de lesões dermatológicas. Eu acredito que a gente vai abrir mais no final, né, para discussão, e fico aí aberto para dúvidas depois para a gente poder esclarecer melhor. Muito bom, parabéns, Larissa, aula brilhante. Eu tenho certeza que 100% dos urologistas salvaram essa aula, se não vão guardar para ver depois, muitas vezes, porque sensacional. Assim, nós teremos perguntas não só hoje para você, viu? Com certeza. Sim. Bom, eu vou passar direto já para o Eduardo, a gente deixa as questões para depois. O Eduardo vai falar sobre as ISTs e o impacto na saúde sexual. Eduardo, está com você aí, a palavra é sua. Bom, Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui. Deixa eu compartilhar minha... Olha, enquanto eu estou tentando aqui ajeitar, quero dizer que eu gravei a aula toda da Larissa, viu, Marcelo? Muito boa mesmo, tá? Realmente. Então, muito bem. Então, parabéns, Larissa. Muito obrigado, Cabrini, pela oportunidade. É uma honra estar aqui. A minha tarefa ela é um pouco gigante. Eu vou tentar ser objetivo, mas não perdendo o que foi importante, né? Diferente da Larissa, eu vou fazer uma aula um pouco mais didática, com pouca imagem. Então, assim, vou falar sobre IST, de maneira geral, e a saúde sexual, seguindo a orientação da ABEMS. Essa aula ela foi baseada, como o Gustavo falou no início, no programação do Fellow do European Society of Sexual Medicine, e nesses próximos minutos eu vou tentar abordar esses aspectos que eu apresento aqui. Bom, as informações que eu vou apresentar foram extraídas desses dois protocolos, um protocolo nosso, brasileiro, do Ministério da Saúde, e um guideline 2021 do CDC sobre exatamente IST e tratamento. Bom, a primeira questionamento que é feito na programação do Fellow é em relação à circuncisão e a prevenção de algumas IST e até mesmo HIV. A doutora Larissa já deu aí um certo spoiler, né? Alguns artigos são clássicos, estudos feitos na África subsaariana revelam que a circuncisão é uma ferramenta interessante na prevenção do HIV e algumas IST, principalmente em regiões onde há uma endemia por HIV. Não só HIV, mas especificamente herpes genital e HPV de alto risco também. Os autores conseguiram provar que havia uma diminuição, né, ou seja, uma proteção a essa população circuncisada. E essa orientação ela é reforçada pela Organização Mundial de Saúde, pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, em que enfatizam a importância de haver programas de reforço de circuncisão, digamos assim,
nessas regiões epidêmicas para HIV, né? A própria Associação Americana de Urologia enfatiza que a circuncisão é uma ferramenta interessante, associada, evidentemente, aos outros métodos, como uma barreira, uma medida profilática ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Bom, então, resumindo, sim, parece que a circuncisão usada de uma forma coerente em determinadas populações específicas, ela pode ser proposta como uma ferramenta HIV protetora, digamos assim, e para algumas infecções sexualmente transmissíveis. E o comportamento de risco, né? É uma abordagem muito subjetiva. A gente, quando fala hoje em comportamento de risco, isso envolve muitos aspectos. Nós somos uma associação multidisciplinar de médicos de diversas especialidades, de psicólogos e tal. Então, muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque eu defini o que é comportamento de risco. Isso me gerou um pouco de trabalho, mas vendo o nosso protocolo do Ministério da Saúde, nós conseguimos, talvez, fazendo uma engenharia reversa, onde ele não fala o que é comportamento de risco, mas ele estabelece o que é sexo seguro. Então, seguindo o protocolo clínico e diretrizes para as infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde, o que é praticar sexo seguro? Bom, o uso regular de preservativo, a imunização para as hepatites A e B e HPV, conhecer o perfil sorológico para HIV da sua parceria, testar HIV com regularidade. Todas as pessoas com diagnóstico de HIV devem ser tratadas, realizar o exame preventivo para colo de útero, porque, consequentemente, está sendo rastreado outras patologias como HPV, realizar profilaxia pré-exposição, isso podemos falar um pouco sobre mas no fim da aula, muito importante para os profissionais do sexo, conhecer e ter acesso à anticoncepção e, evidentemente, profilaxia pós-exposição. Bom, eu encontrei algumas informações domésticas aqui um estudo feito no Rio Grande do Sul em população universitária. Então, eles fizeram através de questionário e vejam que coisa interessante. Nós estamos aqui falando de uma população esclarecida de alunos universitários e eles classificaram como pessoas que se comportam com comportamento de risco, né? Comportamento sexual de risco, 9% dos entrevistados, especialmente a população de estudantes do sexo masculino, ela foi maior, e chama a atenção que 45% dos universitários do estudo, eles não utilizaram método preventivo, ou seja, não usaram preservativo antes da relação, 45% na sua primeira relação, e 24% tiveram 2 ou mais parceiros nos últimos 3 meses. Isso nós estamos falando de uma população privilegiada do ponto de vista intelectual. Um estudo parecido, mas abrangendo adolescentes e jovens de uma maneira geral, ele observa dados muito parecidos, ou seja, a resistência ao uso de preservativo, e são os fatores que os autores concluíram que são as coisas mais impactantes, como o aumento da frequência de IST nessa população. Seria a resistência ao uso do preservativo, a precocidade do início da vida sexual, o uso de droga antes de uma relação sexual, diminuindo assim o senso crítico e os cuidados que deveriam ser pensados nesse momento, sem falar da banalização do assunto, a falta de informação suficiente. Bom, seria muito difícil para um urologista e dentro de um espaço tão curto falar sobre HIV/AIDS, né? Mas então trago aqui para os senhores um boletim atualizado de 2023 do Ministério da Saúde sobre dados do HIV no Brasil. Deixa eu passar aqui. Tá, então isso aqui é a taxa em 2023 por 1.000 habitantes, quando a gente vê as unidades da federação. Nós somos uma associação nacional, temos representantes. É interessante, cada um vê a sua, onde a gente vê aqui a diferença do diagnóstico da capital para as outras cidades. Eu chamo a atenção do Distrito Federal, que o Distrito Federal não tem interior, né? Todo o Distrito Federal é uma capital, então não há tanta diferença. Mas há um predomínio do diagnóstico nos centros, nos grandes centros urbanos. Isso é um dado lamentável, a gente percebe aqui
a maior exposição do homem, do sexo masculino à doença. A gente percebe na evolução dos anos uma tendência de diminuição do diagnóstico em mulheres, porém, uma coisa muito sutil, uma diminuição muito discreta em relação à população masculina. E, por fim, outro dado preocupante, que é a população jovem, que está cada vez mais se infectando, comparando de 2012 a 2022, quando a gente percebe que a população entre 20 e 29 anos está tendo mais diagnóstico do que tinha no passado, e bem mais do que as populações de outras idades. Isso cabe algumas reflexões que a gente pode fazer mais para adiante. Bom, eu gosto muito de lembrar disso para todo paciente. Eu acho que nós todos somos profissionais da saúde sexual, independente da formação básica e da área de atuação, que uma pessoa com infecção sexual transmissível, ela não é uma pessoa, ela é uma rede de parcerias que estão contaminadas e precisa de atenção. Então, está lá na programação do Fellow a questão da abordagem da parceria, e os princípios básicos dessa abordagem são esses: a confidencialidade, a ausência de coerção, não ficar julgando por que você se expôs, por que você fez isso com ela e tal, ou com ele, e, evidentemente, a proteção contra a discriminação. É fundamental que, uma vez que a gente faça um diagnóstico de qualquer infecção sexualmente transmissível, que, evidentemente, a gente aborde sobre a parceria ou parcerias e convença esse paciente de uma forma ética e segura de transmitir a essa pessoa o diagnóstico que ele está tendo, para que, evidentemente, os cuidados sejam tomados. Bom, entrando agora numa parte um pouco mais didática, a gente pode dividir as síndromes de infecção sexualmente transmissíveis em 3 grandes grupos. Muitas coisas a doutora Larissa já citou, né? Nós só podemos dividi-las em úlceras anogenital, escorrimentos uretral vaginal e as verrugas anogenitais. Bom, quando falamos de úlceras genitais, nós estamos basicamente citando o cancro mole, o herpes genital, o granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, sífilis, né? Cancro mole ou cancroide, a gente sabe disso desde a faculdade, ele é o hemófilos do Crey, uma ulceração dolorosa, aguda e irregular, exatamente o oposto do sífilis, é aquela úlcera que dói. Então não é sífilis, não é cancro duro, é o cancro mole, né? Ela pode apresentar uma adenopatia inguinal de aspecto supurativo, e, teoricamente, se nós temos úlceras genitais dolorosas e uma supuração inguinal, uma adenopatia supurativa, a gente pode até fechar o diagnóstico. A azitromicina é a droga da eleição, podendo ser a ceftriaxone, cipro, eritromicina também é uma alternativa de tratamento. Herpes genital é uma patologia extremamente frequente, todos nós já tivemos a oportunidade de dar um diagnóstico de herpes genital. Calcula-se que quase 12% da população entre 14 e 49 anos nos Estados Unidos está contaminada por herpes. É uma doença viral, crônica, ela é vitalícia, ela basicamente ela é causada por 2 tipos de vírus, o ASV1 e ASV2, e os sintomas estão aqui, sendo muito objetivo. O paciente refere que teve umas fisgadas, umas pinicadas no pênis, passou a ser doloroso, formou-se lesões que passaram a ser mais sintomáticas, finalmente vesículas que erodiram em 4 a 5 dias. A herpes genital primária, o primeiro episódio, nós temos essas opções terapêuticas e deve ser tratada de forma oral, aciclovir, famiclovir, vanciclovir, e tem, evidentemente, um protocolo um pouco diferente para as recidivas e situações mais intensas. A sífilis é uma patologia bacteriana que acompanha a história da humanidade, né? O treponema pálido, ele é uma infecção bacteriana sistêmica, ela é crônica, infelizmente facilmente curável, e ela é exclusiva do ser humano. A sífilis primária, que eu acho que é o nosso foco aqui, ela apresenta-se classicamente como uma úlcera indolor no local da infecção, sem outros comemorativos, sem outras alterações, diferenciando muito bem do cancro mole, né, do hemófilos do Crey. Aqui temos um arsenal de testes sorológicos que podemos fazer, são os testes não treponêmicos e treponêmicos, para que nos dê assim a base, né, um endosso do diagnóstico. São facilmente, acho que qualquer município desse país a gente vai ter acesso a esses testes, e muito facilmente tratável, uma patologia
E, apesar de ser milenar, nós temos hoje um tratamento de um antibiótico muito simples, a penicilina bizantina, ou seja, 2.400.000 unidades, ou seja, 2 ampolas de penicilina, tratamento da sífilis primária. Bom, o granuloma inguinal, a donovanose, uma doença ulcerativa genital causada por uma bactéria chamada Klebsiella granulomatosis. O aspecto, eu peço desculpa pela ausência das imagens, mas são lesões ulcerativas que também são indolores, mas ela tem uma diferença em relação à sífilis, porque elas apresentam uma evolução progressiva, elas são muito vascularizadas, propensa ao sangramento, e não apresentam linfadenomegalia. Então, assim, é interessante a gente começar a ter nas nossas mentes, digamos assim, esse panorama de quem dói, quem não dói, quem é única, quem supura, quem não supura, né? Então, a donovanose, ela tem como droga de eleição a azitromicina, sendo a doxiciclina, a eritromicina e até mesmo a sulfa, alternativas possíveis para esse tratamento. O linfogranuloma venéreo talvez seja, além da sífilis, então, a doença de mais importância porque ela pode tomar proporções mais significativas. Ela tem um risco de inflamação grave e invasiva. Se manifesta por úlceras genitais, linfadenopatia e proctites, e é um tipo de clamídia específico, não é a clamídia trachomatis clássica, é uma subvariação L1, L2 ou L3 que vai gerar essa patologia. Normalmente, a dica que fica nos livros textos que a gente lembra desde da escola é que aquela linfadenopatia inguinal ou femoral única normalmente é um sinal típico do linfogranuloma venéreo quando a gente está diante de lesões de úlceras genitais em um granuloma único, né? A patologia também é tratada com antibiótico, evidentemente, a bacteriana, a doxiciclina, a azitromicina e a eritromicina são opções. Bom, tentando ser rápido para respeitar o tempo que eu tenho aqui, vamos entrar nas áreas das uretrites, e temos aqui, digamos assim, o menu, né, de patógenos que podem levar às uretrites e vaginites, digamos assim, né? Então, desde Cândida, Clamídia, Neisseria gonorreia, Trichomonas, Mycoplasma e até múltiplos agentes responsáveis pela vaginose bacteriana. Podemos, didaticamente, separá-las em duas classes, a uretrite gonocócica, que é específica, e a não gonocócica. As uretrites não gonocócicas, que também é algo que todo urologista sabe, a gente aprende desde a formação básica durante a residência, é aquela uretrite que ela se manifesta com sintomas mais brandos e um pouco mais tarde, desde a exposição à relação sexual. O corrimento ele não é tão profuso, ele não é tão espesso, tem um aspecto de um corrimento mucoide, e para ser classificada como uretrite não gonocócica é porque foi feitos os testes em busca de gonococo e foi negativo. A bacterioscopia, a cultura e até os testes moleculares. Fica a dica que 50% das uretrites não gonocócicas são causadas por Chlamydia trachomatis. O tratamento da clamídia, ele é, então, preferencialmente feito com doxiciclina, sendo a azitromicina e até mesmo a levofloxacina uma opção. O micoplasma, o micoplasma genitário, ele responde por uma segunda maior parcela das uretrites não gonocócicas, respondendo por 15 a 20% dessas uretrites. Ela pode até ser assintomática, e é interessante que esse patógeno, ele tem uma alta propensão ao quadro persistente ou recorrente das uretrites. A uretrite gonocócica, diferentemente, como eu já citei, da não gonocócica, ela é mais intensa, ela é profusa, ela é aguda, o paciente sente dor, ele tem desconforto e, evidentemente, os sintomas são mais agudos, ele está mais próximo da exposição, né? Ou seja, a atividade sexual aconteceu há menos tempo. Fica aqui um dado super preocupante de alerta que cada vez mais está sendo feito o diagnóstico de patologias causadas por gonococo. Houve um aumento de 63%, isso é uma estimativa mundial desde 2014, e infelizmente uma progressão da resistência antimicrobiana ao gonococo também. Isso aqui é um dado do CDC preocupante, que mostra basicamente que a leitura desse gráfico é que a azitromicina não é mais uma droga que serve para tratar infecção por gonococo. Bom,
a recomendação é a ceftriaxona, na dose única de 500 miligramas, para os homens, os pacientes mais obesos, acima de 50 quilos, 150 quilos, a recomendação é que seja feito 1 grama. O nosso protocolo do nosso país, do Ministério da Saúde, ele segue muito o que foi dito até agora. Eu faço aqui um resumo, eu não vou ler isso tudo porque se torna inviável, mas percebam que para a uretrite gonocócica, a ceftriaxona é a droga de eleição, eles recomendam a associação com a azitromicina, e a azitromicina em vez da doxicilina para o tratamento da uretrite não gonocócica. Na suspeita, na dúvida, tratar como gonococo. E aqui vem as outras possibilidades, todas elas com azitromicina, lembrando que, evidentemente, as uretrites por tricomonas vaginalis devem ser tratadas com metronidazol. Bom, eu acredito que todos vocês que estejam em qualquer grande centro têm acesso hoje a esses painéis de diagnóstico molecular. Vale a pena depois a gente conversar custo-benefício sobre isso, a aplicabilidade, até do ponto de vista de valor do exame. Mas são testes que são feitos com secreções endocervical, uretral e urina, em que testa para tudo isso aqui, para clamídia, para neisseria, gonorreia, tricomonas, micoplasma e ureaplasma. É uma ferramenta interessante, muitas vezes até de respaldo ao profissional e dá tranquilidade ao prescritor no tratamento de seu paciente. HPV é uma preocupação, sem sombra de dúvida, é uma doença, estamos aqui nas patologias verrucosas. Infelizmente, assim como a gonorreia, né, ou seja, a infecção por Neisseria gonorreia, as patologias por Neisseria gonorreia, estamos observando um aumento do diagnóstico de HPV nos últimos 20 anos. Calcula-se que 15% dos adultos norte-americanos, isso são dados de 2019, né, eles são contaminados, são infectados por HPV. Infelizmente, a parcela jovem é importante nessa 9,2 milhões dos norte-americanos entre 15 e 24 anos. Ou seja, é uma patologia que merece toda atenção, inclusive por suas repercussões oncológicas. No próprio guideline do CDC, ele cita que o HPV ele só deve ser valorizado se estamos diante de lesões pré-cancerosas macroscópicas, ou seja, as verrugas, pois o HPV subclínico ele tende a evoluir e não merece a atenção. São as opções terapêuticas que eles apresentam no guideline, com tratamentos tópicos e até a crioterapia e a remoção cirúrgica. O nosso protocolo ele é mais didático, ele separa basicamente 3 classes de tratamentos, em que eu considero as 2 iniciais as melhores, ou seja, são as terapias domiciliares tópicas, feitas com imiquimod ou podofilotoxina, ou as que o profissional de saúde vai fazer com a aplicação de ácido tricloracético, a crioterapia e a extração cirúrgica dessas lesões. Tem ainda as terapias alternativas. A doutora Larissa, graças a Deus, já me precedeu e deu uma explicação fantástica sobre candidíase genital. Poupou muito aqui meu trabalho e meu estresse, mas fica aqui a observação que a candidíase genital, ou seja, a infecção genital, a infecção vaginal por cândida é a infecção mais comum, né, ficando apenas atrás da bacteriana, isso dados norte-americanos, e calcula-se que 75% das mulheres em idade fértil apresentam pelo menos um episódio ao ano. 40% a 50% vão passar por 2 episódios, existem aquelas que são acometidas com mais frequência. Não vou me atrever, a doutora Larissa já foi muito clara e nos apresentou aqui uma visão muito boa sobre as dermatites fúngicas genitais, também nos falou aqui do arsenal terapêutico que nós temos, acho que nós podemos discutir isso muito com ela logo mais, e por fim, fechando esse rol de patologias, me coube também falar algo sobre a pediculose pubiana, a fitiríase, né, ou como bem queira chamar, essa infestação por chato, né, que é o Phytirus pubis, esse ectoparasita que tem essas garrinhas, esses braços, ele se abraça nos pelos, promovendo ali uma irritação, uma atividade inflamatória intensa e muito desconfortável. O paciente, o tratamento é feito com parasiticidas específicos para esses ectoparasitas, uma situação muito parecida com a escabiose humana,
e se manifesta com erupções cutâneas difusas, polimorfas, com pruridos, e todos dois de muito fácil contaminação e tratados com parasiticidas específicos para essas situações. Então, terminando essa aula, que eu tenho certeza que foi um voo rápido e rasante sobre as infecções sexualmente transmissíveis, eu acho que cabe a nós, profissionais que tratam da saúde sexual do homem e da mulher, entender que nós temos uma responsabilidade grande, porque nós somos talvez o profissional que mais tenha acesso a difundir informação e lembrar dessa rede, desse cuidado, que a saúde sexual ela tem que incluir também a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, a saúde de maneira geral, lembrando sempre desses aspectos de confidencialidade, ausência da coerção, proteção contra a discriminação. Muito obrigado. Muito bom, Eduardo. Parabéns, cara. Abordagem extremamente completa e acho que deu uma ideia bastante ampla aí das ISTs e acho que vamos seguir. Nós temos alguns minutos aí para fazer uma discussão e tirar algumas dúvidas. Eu gostaria, primeiramente, de lembrar a todos que mandem. Eu já mandei no chat, mas pedi que todos mandem o nome completo para confecção de certificados. E eu queria convidar o Matheus para se juntar a gente aqui. Ele acabou de abrir o vídeo. Ô, Matheus, eu já vou passar a palavra para você, inicialmente aí para você começar a sua participação. Eu queria que você falasse aí, desse suas considerações iniciais em relação ao tema e já fizesse um link, Matheus. Obviamente que essa é uma sociedade de medicina sexual e nós estamos discutindo DSTs, mas a gente sabe que as DSTs, e a gente vê isso no consultório, as DSTs, elas causam muito estresse, muita ansiedade, né, nos pacientes, no casal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o impacto que as DSTs têm na sexualidade, né, dos homens que a gente atende. Boa noite. Agradeço o convite para participar desse evento. Parabéns à Larissa, né? Parabéns ao Eduardo pelas apresentações. Puxa, foram muito completas aí, se for para a gente pensar num assunto, né, que realmente também tem uma relevância. Acho que para começar a discussão, eu vou trazer um pouco aí do que o Marcelo comentou, o quanto tem de impacto na sexualidade. Uma vez que na hora que a gente nota que tem lesão genital, uma das medidas que a gente até acaba orientando é evitar uma relação sexual para a gente ver até que ponto o tratamento que a gente vai oferecer. Seja passar, né, uma pomada, uma orientação tópica, ou até mesmo na hora da orientação que a gente faz um procedimento de uma cauterização, né? E aí é que tem esse impacto nessa sexualidade, você tem que orientar e evitar a relação para manter o cuidado, né? Inclusive, se você for tratar aí uma bala no post-it, cuidados de higiene, muitas vezes tem que saber como ele está fazendo, né? Será que ele, após uma relação sexual, ele acaba lavando a região genital ou eventualmente, né, guarda e só vai limpar talvez 24, 36 horas depois, né? E aí, às vezes, não tem essa informação, às vezes pode ser tão simples, né? Mas precisa ter o cuidado com o órgão genital. Tratando um pouco do que o Eduardo comentou sobre a parte de IST e uretrites, puxa, eu acabo orientando, às vezes, na uretrite, primeiro o tratamento mesmo medicamentoso. Ele falou de repente, tocar no assunto aí de pedidas de exames, né? Eu acabo inicialmente orientando um tratamento, Rocephin e Azitro, e caso persista, aí eu acabo solicitando sim o perfil de uretrites, coletando o PCR da urina. Que eu sei que o PCR não necessariamente é fácil, não necessariamente tem uma disponibilidade de ser realizado, né, pelas empresas, aí, pelas partes de laboratórios, né? Às vezes tem alguns que até acabam sendo tendo que pagar, né, para poder realizar. E aí eu acabo orientando, né, na recidiva não, né, na persistência da queixa, para tentar entender realmente se é só a parte de gonococo ou clamídia que acaba sendo o mais prevalente, né? E tocando um pouco da Larissa, eu até queria discutir um pouco com ela sobre essa parte da aplicação, às vezes, do tratamento mesmo tópico. Por exemplo, uma balanopostite fúngica, né? Uma balanite fúngica. Orientar, às vezes,
o itraconazol, né, tópico. Eu costumo orientar o uso 7 dias, eu até reavalio para ver. Se tiver realmente tratado, eu costumo até orientar, tratar por mais 7 dias, persistindo às vezes IFAs, né, que podem ter e que na verdade já desapareceu, né? Você acha que isso é pertinente ou realmente passou um período, viu que está tratado, não precisa mais seguir por um período para tratar essas balanites fúngicas? Aqui, a gente costuma estender o tratamento por pelo menos 2 semanas, e ele nunca é engessado, né? Se a gente busca na literatura, aí tem que ser 10 dias, tem que ser 14 dias, 30 dias, né? Quando a gente fala de fungo, nunca tem algo engessado, assim, a gente realmente espera a resposta clínica e tem uma tendência a aumentar por mais 2 semanas ainda o tratamento. Então, os tratamentos fúngicos normalmente são um pouquinho mais prolongados, realmente. Né? E no Ô, caso, por exemplo, Larissa, desculpa, Matheus, segue. Léo, eu ia falar da região inguinal, né? Se isso daí também a gente acaba estendendo mais esse Mesma coisa, tratamento, né? né? E normalmente na região inguinal a gente já costuma passar por pelo menos 14 dias a prescrição inicial, né? Mas eu na prática já acabo deixando por um mês, né? Até porque eu estou acostumada a tratar outras topografias, unha, que são mais prolongados ainda, né? 6, 9 meses de tratamento. Então, para a gente, esses quadros mais curtos até são menos complexos, né? E a gente acaba utilizando antifúngico sistêmico com uma certa mais frequência, assim. Então, normalmente eu deixo 30 dias de uso sistêmico mesmo. Perdão, Marcelo. Larissa, eu vou aproveitar seu microfone aberto, e já vou começar a chuva de perguntas aqui. Eu já vou te mandar duas. Dê uma olhada ali. Uma delas é uma pergunta do Felipe Tenori, inclusive. Você comentou sobre usar hidratante na região genital. A gente queria encarecidamente pedir nomes para você. Você pode dar dicas de hidratantes que a gente possa usar na região? Essa é a primeira pergunta. E uma dúvida minha: a gente se depara com a imensa maioria dos pacientes, pelo menos a impressão que eu tenho, acho que a grande maioria dos urologistas também, que já vem usando pomadas antimicóticas com corticoide. Você comentou que o corticoide não é uma boa opção para as balanites, as candidíases, né, as balanites por cândida. E assim, ao mesmo tempo, a gente sabe do uso crônico do corticoide e a gente pega muitos pacientes usando há um ano as pomadas, né? O que você recomenda? Você recomenda que simplesmente tire, que use só com fúngico, o antifúngico? Isso que eu queria, essas duas perguntas que eu queria que você comentasse para a gente. A primeira questão da hidratação é mais fácil a gente separar o que não pode de hidratação do que o que pode, né? A hidratação é muito comum os pacientes, né? O leigo em especial, assim, ele tem aquela ideia de hidratante é o que a gente ganha de presente, né? Um Boticário, um Avon, um Natura, alguma coisa, um perfume, uma perfumaria. E para a gente o grande problema são justamente as perfumarias. E às vezes o hidratante que inclusive ele tem, a esposa tem em casa e acaba utilizando aquele produto que é químico, né? Que é rico ali em álcool muitas vezes, tem o perfume que vai funcionar como um irritativo. Então, quando a gente fala em hidratação, independente se é região genital ou não, e para repor barreira cutânea, a gente quer uma linha hipoalergênica realmente, né? E aí, o que temos aí de indústria farmacêutica, né, que acaba trabalhando muito com isso? Uma infinidade, né? Então, se chegar na prateleira lá da farmácia, a linha hipoalergênica, vão ter desde marcas ali que a gente vai chamar de Fisiogel, Cetaphil, Neutrogena, mas até um Nivea pode ser, né? Que é um creme para pele seca, né? Que vai fazer uma cobertura de barreira cutânea e a gente vai fugir um pouco daquela coisa do perfume, né? Do corante, e que às vezes o paciente até gosta de utilizar para até às vezes burlar odor, alguma coisa, e no fim ele está até propiciando, né, um aumento da irritação local. E a questão do corticoide, para a gente é um problema muito grande, tá? Porque realmente o corticoide, ele acaba gerando colonizações fúngicas por outros micro-organismos que não estavam ali na região. Então, a gente seleciona, né, o tipo de fúngico, a gente gera resistência, assim como as bactérias, e atrapalha o diagnóstico de doenças que, de repente, não eram fúngicas, né? E aí a gente acaba postergando, às vezes, um diagnóstico de um líquen plano, de uma psoríase, porque aquele corticoide está sempre dando uma apaziguada no problema, mas não está melhorando de fato, né? Já que são doenças que muita gente vai entrar com tratamento sistêmico também. Então, nessa região, o corticoide tópico, ele vai ficar quase que reservado
para o paciente que tem um quadro muito agudo, né? Ele realmente teve ali uma postagem de um quadro eczematoso, alérgico mesmo. Às vezes é muito comum ali na região genital alergia pela própria roupa íntima, ou usou uma roupa de academia ali mais apertada, o atrito com a região gerou um pouco de eczema. É algo muito agudo, é um momento certo ali do corticoide tópico para um quadro eczematoso. Agudo, né? Agora, tudo que vem mais cronificado, aí a gente fica, e pensando em quadro fúngico junto, a gente vai ter que fugir temporariamente do corticoide, tá? A não ser que a gente está pensando numa inflamação mesmo, psoríase, líquen plano, lá sim, a gente quer um corticoide, inclusive, de alta potência, né? Que vai tratar a doença inflamatória. Mas para fungos, realmente, a gente tem que fugir um pouquinho. Maravilha, maravilha. Depois você pode deixar o contato oficial, Larissa, porque não vão acabar as dúvidas, tá? Ô, Marcelo, Eduardo, eu vou passar, eu vou passar para você a palavra, mas eu já quero passar com uma questão que eu queria que você e o Matheus tá. comentassem. Uma questão relacionada a HPV. Certamente todos nós aqui já nos deparamos com o seguinte cenário: um paciente que chega no consultório na nossa frente e fala: a minha esposa foi diagnosticada com HPV, o que eu preciso fazer? Eu queria que vocês dois comentassem o que a gente precisa fazer para esse rapaz. Bom, vou primeiro, peço licença. Então é o seguinte, Por favor. eu sou um pouco rodado, né, Marcelo? Eu peguei essa história do HPV quando eu saí da residência, as peniscopias e todo tipo de. Bom, o que que eu faço hoje? Eu examino o paciente, sabe? Eu faço um exame bem feito da genitália dele. Eu busco lesões típicas de HPV, lesões vegetantes e lesões visuais. Se tiver lesões, eu trato as lesões. Então, se ele não tem lesão macroscópica que eu não vejo, eu esclareço a ele tudo aquilo que eu mostrei nos dois guidelines. Eu falo que se eu fizer teste de PCR ou de captura, e seja lá o que for, eu tiver um diagnóstico, eu não vou estar endossado para tratar. Já fiz isso no passado, eu não faço mais. E é bem interessante sua pergunta, porque eu já tive situação de divórcio litigioso por captura de paciente no meu consultório, casal de advogados. É claro que o divórcio não foi por isso, mas foi a gota d'água, né? Então eu esclareço que é uma patologia crônica, que não está a dizer há quanto tempo está ali, nem dela, nem nele, e que se ele não tem lesão, nós paramos por aí e observamos. É a minha opinião, minha conduta também. Eu também costumo fazer o exame físico para avaliar, né, seja região de Monte Pubiano, não só o órgão genital, mas eu pesquiso, né, toda a área, Monte Pubiano, região inguinal, bilateral, a parte de RAF, escrotal, né, sulco, a região perineal também, né, todas as áreas às vezes, que pode ter um contato maior, eu acabo examinando, explico, se não vejo nenhuma lesão, explico, né, que não necessariamente possa ter tido compartilhamento, se a esposa está positiva e eventualmente eles têm relações sexuais, né? Sem o preservativo, pode ter acontecido contato em algum momento? Com certeza, né? Afinal de contas, é o atrito, relação sexual tem atrito tem lesão de pele, isso daí pode ter uma contaminação. Não vendo nenhuma lesão ativa, com certeza eu não trato, né? O condiloma em si, né? Eu não, com certeza não oriento o tratamento. Entretanto, para às vezes orientar o paciente no sentido de como a gente segue, eu peço sempre uma reavaliação, seja ela em 6 meses num segmento, né, para falar assim, olha, a gente precisa acompanhar, né, apareceu na sua parceria, eu preciso entender até que ponto em algum momento pode se manifestar. Não necessariamente foi uma contaminação recente, pode ter sido até de relacionamento prévio dela, não dá para a gente assertivamente dizer em que momento aconteceu, né, eu acabo até explicando isso daí, como que seria esse mecanismo de transmissão. E às vezes os pacientes questionam, mas não tem exame sanguíneo, né? Eu não posso fazer o teste sanguíneo. Eu também explico, né? Que assim, o que a gente acaba orientando e vendo é tratar a lesão visível, né? E não necessariamente isso vai dizer algo, né? Teve um contato, a sua parceria teve, né? Vamos seguir para que momento, se você tiver, né? Também não está manifestando, o paciente ele tem que ser muito bem orientado, esclarecido, né? Sobre essas questões. E às vezes sim, no diálogo, né, tem muita insistência, eu peço a peniscopia e peço o teste para assim, olha,
Mesmo se tiver, não temos o porquê tratar. É uma lesão que não está mostrando a atividade da doença. O paciente ele tem que entender o que é atividade e aquilo que não está demonstrando atividade. É assim que eu acabo seguindo, Eu sabe? vou, eu, eu vou apimentar um pouquinho isso, perguntando para você, Matheus. E a captura híbrida positiva? Se esse paciente trouxer uma ausência de lesões e captura híbrida positiva, e já emenda falando da vacina, porque alguém comentou sobre a vacina, se a vacina teria algum papel nesse cenário, só para a gente finalizar aqui. Captura híbrida positiva não está querendo me dizer que a lesão está ativa, né? Então, eventualmente, poderia ter células realmente ali que têm a contaminação, mas não está demonstrando a verruga, não está mostrando a atividade do vírus em si celular. Então, eu acabo não orientando, a gente vai seguir. Caso ele apresente lesões, caso ele apresente, aí sim eu vou realizar o tratamento, direcionado para a verruga, para o condiloma que apareceu. Não sei se o Eduardo concorda, né? A Larissa. Eu concordo. Eu uso captura, viu, Matheus? Quando, por exemplo, eu tenho uma lesão, a lesão visível, e eu falo, olha, vamos ter cuidado com sua parceria, eu preciso saber que tipo de HPV é esse, é de alto ou de baixo grau, digamos assim, de alto risco. E eu disse, olha, vamos adicionar aqui, vamos incrementar nosso diagnóstico, mas assim, praticamente eu não faço mais captura em pacientes sem lesão, mesmo quando ele insiste, porque vira uma dor de cabeça na prática para mim. É isso aí que você está falando, ele pedindo um tratamento e eu argumentando que não haveria uma indicação. Quanto à vacina, eu confesso que eu não sei esclarecer a que ponto, digamos assim, eu estou imaginando um homem adulto no meu consultório, né? Ele já fora de um protocolo que deve ser iniciado na adolescência para imunização. Mas, assim, lembrando que a vacina do HPV, ela, dependendo do tipo de vacina que estiver usando, nós estamos focando em vírus eh, de alto, de alto risco. E aí seria talvez uma ferramenta interessante, uma vez que é um paciente que está se expondo, tem um comportamento de risco, como a gente comentou. É algo a se pensar. Então, assim, é sentar e conversar com o paciente, mas eu não tenho, assim, uma conduta taxativa, eu não sei o que o Matheus pensa. Eu ia tocar depois no assunto da vacina, né? Eu acabo orientando em algumas situações sem a vacina. Se o indivíduo ele já teve o contato, ele já teve a exposição, né, no caso, e já tratou, e ele não está apresentando recidivas das lesões, é um indivíduo que, teoricamente, imunologicamente, ele já foi, né, ali exposto. Eu acabo não orientando vacinação. Agora, se ele começa a voltar no consultório repetidamente, mostrando lesões ativas. Neste caso, eu trato e acabo orientando que é para ele fazer a vacina, para ver se começa a ter um aumento dessa resposta imunológica e a gente diminui essas recorrências das lesões. Isso eu já fiz em consultório e foi um dos fatores que eu consegui controlar o quanto apresentava. Tratava as lesões, depois de um mês apareciam novas lesões, e não era no mesmo sítio, né? Era em outro sítio. Orienta, inclusive, o indivíduo que faz a depilação. Se ele acaba depilando e tem verruga presente, tem um condiloma presente, eu acabo orientando evitar isso daí com bisturi, lâminas frias, né? Justamente pelo risco de você contaminar a área ao redor. Aí sim, se for, é aparar, né, para evitar, até que eu trate, até que eu faça realmente o tratamento adequado, para depois, caso, né, a gente veja que não tem mais nenhuma lesão visível, para ele seguir fazendo da forma com lâmina fria. E se for, né, eu acho que tem uma das perguntas aqui no chat, né, se a Larissa concorda, geralmente são com 3 lâminas, né, para a gente evitar até mesmo uma foliculite, né, ter uma lesão aí secundária ao que a gente faz de depilação. Isso, é uma forma de inoculação, né? Então, realmente, no É. momento da atividade da doença, realmente não convém, né? Gerar um microtrauma ali, inocular, fazer uma perpetuação do quadro mesmo. Mas é nessa situação Perfeito, que eu estou pessoal. orientando a vacina, tá, Marcelo? Se está tendo recorrências mesmo, tá? Marcelo, cabe uma perguntinha para a Larissa ainda aqui? O último, Eduardo, para a gente finalizar, já estouramos o tempo aqui. Gustavo vai me Eu matar. sei, Vamos lá. eu sei, por isso que eu estou perguntando. Larissa, num grupo de WhatsApp de urologistas, que são inúmeros, me falaram uma vez, e eu confesso que eu passei a usar como adjuvância em tratamento de melanite fúngica difícil, água boricada. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é placebo ou tem algum efeito? Não, é mais placebo mesmo.
Ela vai ter um efeito ali para controle de odor, né? Mas a gente ele pode funcionar, inclusive, até como um irritante, né? Tirar a barreira cutânea. Então, a gente acaba não utilizando nem água boricada, nem água oxigenada. O paciente, às vezes, tem hábito de passar vinagre, né? Para higienização também. Não são medidas boas, né? Álcool também, tem paciente que gosta de aplicar, naquele intuito, né? Da boa higiene, já que eu tenho um problema de higiene, então eu vou lá e vou passar álcool mesmo, né? E isso acaba gerando uma dermatite de contato, né? Então ele acaba tendo uma falsa impressão de melhor, e ele está trazendo um problema maior, né? Tá agravando, às vezes, um quadro fúngico com uma dermatite de contato no local. Obrigado. Eduardo, parabéns pela pergunta. Você acabou de quebrar um paradigma da água boricada. Valeu pela última pergunta. Parabéns. Pessoal, infelizmente a gente chegou no final do nosso evento, a gente estourou o tempo. Passou rápido, é um bom sinal. Acho que a gente conseguiu discutir bastante. Eu queria agradecer imensamente a presença dos nossos convidados, agradecer o Matheus, agradecer o Eduardo e fazer um agradecimento especial à Larissa, que puxou nossa audiência lá para cima. Foi muito bom, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu espero que a maioria das dúvidas tenham sido sanadas, mas se tiverem mais, por favor, mandem para a gente, que a gente encaminha tudo para a Larissa. Eu gostaria de lembrar a todos os participantes presentes hoje que não são sócios da Bens, que muitos desses eventos são exclusivos da Bens, então convidar todos para procurar saber, conhecer a Bens e se tornarem membros. Gostaria de lembrar também a todos sobre o segundo simpósio de Medicina e Saúde Sexual que haverá dentro do 16º Congresso Sul-Brasileiro de Urologia, no dia 27 de julho de 2024, em Curitiba. Em nome do Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas, agradeço a Bens a oportunidade de montarmos esse evento e agradeço a participação de todos. Nos vemos nas próximas quartas-feiras, em futuros eventos. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite, obrigado, Boa gente. noite. Boa noite. Obrigado.